bem-vindo ou bem-vinda a mais um webinar da EduBricks. Que bom que você está aqui comigo hoje. É uma honra contar com o seu prestígio e ter você aqui novamente junto para a gente discutir um pouco mais sobre aprendizagem corporativa. Hoje a gente vai falar sobre aprendizagem personalizada, né, essa tendência ou esse modelo que já tem vários anos, não é uma coisa recente, mas que ainda está se consolidando, é algo que ainda está evoluindo, que está entrando no dia a dia, tanto do mundo acadêmico, das escolas, das universidades, como no mundo corporativo. E a gente vai falar hoje sobre esse conceito ajudando as corporações a fazerem o processo de disseminação de conhecimento, de aprendizagem de uma forma mais eficaz, de uma forma mais rápida, de uma forma mais confortável e que gere engajamento, que é um grande desafio da maior parte das organizações. Então, aprendizagem personalizada nesse contexto, ela ajuda muito a melhorar engajamento, a melhorar a satisfação dos profissionais que estão aprendendo, dos líderes que estão facilitando essa aprendizagem. E para a gente começar, eu queria interagir com você que eventualmente está conectado com a gente no LinkedIn, no YouTube, perguntando para você da onde você está falando, qual é a cidade que você está falando, como é que está o clima agora para você. Você digitando aí no chat, você vai eternizar aqui na gravação desse evento para todas as pessoas que vão assistir depois a sua participação aí, a sua colaboração. Eu sou Júlio Cunha da EduBricks, estou falando de Joinville, agora está um tempo ensolarado com 28 graus, estamos aí ainda com um clima de verão, apesar de já termos começado a próxima estação aí, o outono. E eu vou deixar aqui aberto para você que está nos consumindo por qualquer rede social, deixe o seu comentário aqui ao vivo para depois as pessoas que estiverem vendo essa gravação poderem saber que você assistiu aí. Diz o seu nome, se você quiser mencionar a empresa que você trabalha, qual é o nome da cidade, como é que está o clima aí, vai ser muito legal. Esse material que eu estou conversando com vocês, ele foi baseado num livro que está disponível na Amazon. Deixei o nome aqui embaixo, no primeiro slide, depois se você quiser voltar para anotar, também vou deixar nos comentários do vídeo, depois ele estar disponibilizado no nosso canal do YouTube, no LinkedIn, vou deixar também documentado aqui o nome desse livro, que é de uma especialista chamada Barbara Corwin, ela é canadense, e teve esse trabalho muito discutido, muito disseminado em vários congressos, em várias frentes, notadamente com mais ênfase na área acadêmica, educação básica, no que a gente chama aqui no Brasil de educação básica, fundamental, mas também no mundo corporativo. E os conceitos são muito interessantes, porque quando a gente fala de personalização de aprendizagem, a gente fala sim de tecnologia, como que a tecnologia consegue nos ajudar a fazer esse processo acontecer. Hoje o principal desafio da maior parte das, principalmente corporações, né, principalmente das empresas da educação corporativa, é fazer com que aqueles colaboradores, aqueles profissionais, ou clientes, ou parceiros, enfim, independente do público que você esteja capacitando, como é que você tira ele da apatia, ou seja, você criou uma determinada oferta de capacitação, criou um programa de treinamento, seja presencial, online, híbrido, não importa a forma, mas como que eu faço aquele colaborador sair de um estado de desconexão para um estado de alinhamento, de apropriação do conhecimento, de virar um advogado de uma ideia ou de um novo processo para que você gere mudança. Então, essa transição, né, de um perfil que ainda está resistente ou está com dificuldade de aprender, de lembrar das coisas que ele aprendeu e principalmente de aplicar aqueles novos conhecimentos, como é que você transforma esse perfil num cenário onde essa pessoa se sinta autoconfiante,
motivado para aplicar aquele conhecimento, pronto para ajudar outras pessoas, inclusive capaz de evoluir o seu conhecimento de forma autônoma, porque ela já sabe aonde que ela pode buscar mais conhecimento, onde que ela pode buscar ajuda, porque você mostrou isso para ela. Então, como que você faz isso num tempo com um custo viável? Então, a gente passa aqui invariavelmente por termos tecnologias adequadas para auxiliar nesse processo, mas eu vou focar minha apresentação aqui hoje, compartilhar esse conhecimento com vocês, esse aprendizado que a gente desenvolveu durante alguns projetos já, que tem muito a ver com entender o que está, o conceito que está por trás dessa personalização. E aí que essa especialista canadense que eu mencionei no primeiro slide, eu estou resumindo aqui nos nossos 20 minutos que a gente tem aí, mais ou menos, de 25 minutos que a gente vai ter, sobre o que é essa aprendizagem personalizada. O que significa aprendizagem personalizada? É um sinônimo, praticamente um sinônimo de autonomia. Ou seja, pensa que hoje, na maior parte das situações, os projetos que a gente vivencia dentro das organizações, dentro das corporações, a gente vê que tem um volume muito grande de conhecimento disponível. Às vezes está estruturado na forma de um curso, às vezes na forma de catálogos de cursos, ou também muitos conhecimentos estão nas intranets, né, nos portais, nos repositórios de documentos das empresas, e eles, o fato de um documento, de uma apresentação, de uma planilha, estar disponível para as pessoas num diretório da rede, ou numa intranet, né, ou num repositório como o SharePoint da Microsoft, ou o Google Drive, ou qualquer outro que seja, não significa que as pessoas vão saber o que está contido lá dentro daquele documento, vão mudar o seu comportamento. Isso é uma coisa tão óbvia quando a gente fala, mas invariavelmente a gente ouve 99% das empresas citarem esse desafio de negócio. Eu organizei o meu conhecimento, eu como empresa investi em sistemas da qualidade, em processos de mapeamento de processos, né, projetos de mapeamento de processos. Eu chamei consultorias aqui para ajudar a documentar o conhecimento que estava na cabeça das pessoas. Publiquei isso num sistema de gestão de documentos, seja ele qual for, mas as pessoas continuam não consumindo. E aqui um grande diferencial da aprendizagem personalizada é você sair desse mundo onde tudo está disponível e eu, como usuário, como consumidor de conhecimento, eu sou o colaborador da empresa, eu olho para esse rio de conhecimento e eu estou com sede, eu só quero um gole d'água. Por onde que eu começo? Como é que eu mato a minha sede de conhecimento? Aonde que está? Então aí vem a dificuldade da indexação, de como achar isso, de como, porque quem guardou isso pensou numa divisão de conhecimento, numa taxonomia que talvez para mim não seja óbvia, não seja normal, ou não seja natural para eu que estou entrando hoje na empresa, que ainda não conheço todos os processos, por exemplo, ainda não conheço todas as terminologias, como é que eu vou me achar nessa hierarquia de pastas ou hierarquia de sites? Aqui a tecnologia ela tem um papel fundamental que é personalizar essa experiência com base nos dados dos usuários, com base no comportamento dos usuários, sem que ele precise achar alguma coisa. A tecnologia vai conseguir mostrar para o usuário aquilo que provavelmente faz mais sentido para ele. Enxergando o quê? Os metadados desse usuário, ou seja, o cargo, o departamento que ele trabalha, mas também o comportamento do próprio usuário e de usuários que têm perfis parecidos com o dele. Então, se eu sou um analista de compras, trabalho na área de logística de uma empresa que tem 5 analistas de compras e eu fui contratado agora, a tecnologia já pode selecionar para mim o que
aqueles meus pares, durante a carreira deles, consumiram quando eles eram novos colaboradores, essa tecnologia já pode sugerir para que um novo analista de compras que está chegando no time de compras percorra aquele caminho parecido com aquele. Então, é esse trabalho que a tecnologia tem feito. E o que eu vou falar aqui hoje tem muito a ver com o conceito que essa tecnologia traz, né? Então, a aprendizagem personalizada, como eu comentei para vocês, tem a ver com autonomia. Tem a ver com dar o poder para o profissional conseguir decidir o que ele vai aprender. E aqui tem um paradigma que é muito forte na área de RH, treinamento, que é você pensar na capacitação preditiva, ou seja, eu pensar num cargo, eu pensar num determinado público e eu definir de forma antecipada uma trilha de aprendizagem. E esse conceito é muito legal e ele vai continuar existindo e tem que continuar existindo. Você tem que estabelecer quais são os conhecimentos mínimos para alguém ocupar um determinado papel, uma cadeira dentro da sua organização. E isso é uma coisa muito importante, que os LMS, né, os sistemas de gestão de aprendizagem, LMS, fazem. Mas agora a gente tem que evoluir. Além de fazer isso, a gente precisa, depois que o colaborador passou por esse mínimo necessário de conhecimento para habilitar ele a executar um determinado papel, e esses papéis eles têm sido cada vez mais genéricos. Se você conversar com qualquer profissional da área de gente, da área de gestão, da área de RH, você vai identificar que os papéis, né, os cargos, eles estão cada vez mais difíceis de serem documentados. Qualquer descrição de cargo eu posso apostar com você dentro da sua empresa hoje tem uma chance muito grande de estar desatualizado. Não porque o pessoal do RH não faz o trabalho deles, não porque os líderes não fazem o trabalho deles, claro que essas coisas acontecem também, mas a principal razão é que as tarefas, os processos têm evoluído de uma forma tão intensa na rapidez e na profundidade dessas mudanças que é quase impossível deixar essas descrições de cargo atualizadas. Consequentemente, todo esse processo de formação preditiva, né, das trilhas de aprendizagem, daquele mínimo necessário, ele também vai se desatualizar muito rápido. E é por isso que cada vez mais a gente tem que pensar na autonomia dos profissionais. Então, eu vou reforçar o meu ponto. As trilhas de aprendizagem, né, os caminhos de aprendizagem, eles vão continuar existindo como uma forma de acelerar principalmente a capacitação daquele novo colaborador ou daquele colaborador que assumiu uma nova função. Mas você tem que pensar na aprendizagem personalizada, principalmente para aqueles colaboradores que já passaram por esse caminho ou que estão passando ainda por essa trilha, mas que já estão vivenciando as mudanças no seu processo de trabalho. Ou seja, aquela trilha pode ter sido montada 6 meses atrás e agora o meu processo o meu equipamento evoluiu, ou o meu mercado mudou, ou a oferta que eu trabalho já mudou. Tem tantas variáveis que a gente precisa preparar o nosso público para saber aprender, gostar de aprender. É isso que vai trazer autonomia. E aí esse estudo dessa autora canadense eu achei muito legal, porque ele dividiu essa autonomia em vários aspectos, né? A voz, a escolha, o engajamento, a motivação. E eu vou mencionar rapidamente aqui nesses 15 minutos que a gente ainda vai ter com vocês aqui, de cada um muito rapidamente. Se vocês acessarem o material dessa autora, vocês vão ter muitos detalhes, muito mais profundos do que esse overview que eu vou fazer aqui, essa visão geral que eu vou fazer aqui com você rapidamente, ok? Fica também aqui o meu convite para que você se inscreva no nosso canal, para que você nos acompanhe nas redes sociais e também compartilhe esse material com o máximo de pessoas que você conseguir. Ative as notificações lá no YouTube, no LinkedIn, para você saber dos novos eventos que a gente vai estar sempre promovendo, porque eu acho que isso vai ser muito legal. E, gente,
voltando aqui ao nosso tema, esses aspectos da autonomia têm muito a ver com a experiência de aprendizagem. Então, os LMS estão incorporando ou estão se transformando em uma nova categoria de software, que é o LXP, ou Learning Experience Management, ok? Que é os gestores ou sistemas de gestão de aprendizagem, de experiências de aprendizagem. Então, a aprendizagem formal, como eu disse, a trilha, o curso, ela vai continuar existindo e continuando sendo necessária, mas agora tem um novo componente que é como que eu promovo experiências de aprendizagem que não são necessariamente cursos. Por exemplo, eu ouvi um podcast, eu participar, me inscrever num canal do YouTube, eu consumir um blog, posts de blog, eu simplesmente navegar numa apresentação de PowerPoint que a área comercial criou, eu ter visto uma planilha de Excel, eu ter passado um tempo num site, tudo isso é aprendizagem. E os LXPs, que são esses sistemas de gestão de experiências de aprendizagem, estão disponíveis para fazer essa gestão também. E aqui eu vou passar aqui muito rapidamente, como eu falei aqui, por cada aspecto desse, começando pela voz, né? E cada aspecto desse, a gente tem aqui uma grade, um contínuo, né, que a gente chama, é o nome correto para isso. Ou seja, eu tenho aqui a voz do colaborador, a voz do aluno. Então você tem aqui numa ponta desse contínuo, né, aquilo que está muito ainda centrado na própria organização, no professor, e tem aquilo que já está centrado no colaborador. O que é centrado na organização? É aquele tipo de programa que a organização ela simplesmente expressa para o colaborador que ele tem que fazer. Ou seja, praticamente ele não tem voz nenhuma. E aí você vai evoluindo nesse processo, você vai consultando o seu público-alvo antes de lançar um programa, antes de lançar uma trilha, antes de lançar um catálogo, antes de criar novas experiências de aprendizagem. Você pode promover a participação, a parceria, ele pode chegar a ser um ativista, ou seja, ele vira alguém que acredita tanto que tenta convencer outras pessoas até ele ser um líder, um expert naquele assunto. Então, isso aqui faz parte da autonomia. É claro que nem todo mundo vai chegar nesse ponto de liderança, mas eu vou te perguntar. Se alguém quiser fazer essa jornada sobre determinado tema, pensa LGPD dentro da sua empresa. É um tema que todas as empresas estão precisando de ajuda hoje em dia. Esse caminho, se alguém quiser se especializar em aprender tanto LGPD que vai chegar a ser um expert, está claro para todos os colaboradores? Existe esse caminho? Pensa nisso. Então, se preocupar em dar voz para os seus colaboradores faz parte de criar autonomia. Então, já vimos aqui o item de voz, vamos ver aqui o outro item que é a escolha, outro aspecto da autonomia. Então, de novo, ele pode ser totalmente passivo, o seu colaborador, ou seja, alguém escreve ele num programa e ele tem que fazer, ele é só um participante, até ele ser dono desse programa, ser o que essa autora chama de empreendedor, passando por vários estágios aqui intermediários, né? Ele pode ajudar a criar, ser um co-designer, ele pode trabalhar no processo de criação, ele ser o designer, ele pode até ser um advogado desse programa, ou seja, ele vai defender o porquê que as pessoas têm que fazer esse programa, ele vai gravar um testemunhal para você divulgar, até ele ser o cara que vai vender realmente, que vai persuadir pessoas a usarem esse programa que você criou. Então, esse aspecto da escolha é muito importante. Mais escolha, mais autonomia, mais engajamento. Então, já falamos de voz, de escolha, vamos falar de engajamento propriamente dito. Então, você pode ter, desde um programa que foca só na conformidade. O que é conformidade, gente? É aquele aspecto bem simples que você tem que fazer esse curso, ou você tem que completar essa trilha, você tem que estar certificado até a data tal, porque é uma questão de compliance, é uma questão que é obrigatória, é pré-requisito para você se movimentar na carreira. E, gente, isso não é errado.
Eu só estou comentando que isso é um estágio, né? E às vezes isso é importante que seja mantido em alguma situação específica. Vou dar o exemplo, repetir o exemplo do LGPD. Por questões de conformidade com leis maiores, né, com leis federais, muitas vezes você tem que obrigar mesmo os colaboradores a obterem um determinado conhecimento. Outro conhecimento que se encaixa muito nessa categoria é, por exemplo, prevenção de incêndio. Às vezes, se a sua empresa tem um número X de colaboradores e está num prédio, num edifício que exija isso, você vai ser obrigado a ministrar esse tipo de treinamento. As pessoas serão obrigadas a conhecerem esse assunto. E isso vai continuar existindo, mas você tem que pensar se hoje é a única forma que você tem para engajar as pessoas. Porque você pode criar mecanismos, e aí o LXP pode te ajudar muito nisso. É você criar mecanismos como a gamificação, por exemplo, para aumentar, sair da conformidade e entrar, por exemplo, em comprometimento. Como é que eu trago comprometimento? Eu trago a comprometimento envolvendo liderança, envolvendo todos os pares, criando times, criando gamificação. Eu consigo criar conexão de cada pessoa com essa meta de aprendizagem, ela passa a se ver como parte dessa meta, até que isso entra no fluxo de trabalho do dia a dia. Ou seja, o treinamento é algo que faz parte do fluxo de trabalho, faz parte do workflow daquela pessoa. Todo dia sei lá, os 15 primeiros minutos do dia, ela sabe que ela tem que cumprir enfim, ela tem que aprender alguma coisa, ela tem que buscar alguma coisa nova, mas é porque ela quer. Não é porque alguém está mandando, porque isso faz parte do trabalho dela. Então, para você atingir esse flow, esse fluxo, onde você vai estar centrado realmente no profissional, é o ponto ideal. E, obviamente, que você vai conseguir isso com algumas pessoas, com outras talvez você não consiga, mas é um caminho para você refletir. A sua tecnologia está pronta para isso? Os seus processos de aprendizagem estão prontos para isso? Será? Então, pensa sobre isso. Qual que é o próximo item? Vamos olhar aqui, motivação. Então, existem várias frases de efeito, existem vários pensamentos, né, que o treinamento, a capacitação é uma porta que se abre por dentro. Não adianta alguém me obrigar. Eu não vou aprender porque eu fui obrigado a aprender. Eu tenho que ter essa motivação. Mas como é que você facilita isso e como é que você enxerga isso? Então, você tem aquela motivação do nível bem mais baixo, né, que, de novo, está centrado na empresa, né, que é essa questão instrumental, ou seja, olha, você é obrigado a fazer esse curso para você conseguir executar essa tarefa, então você vai usar isso para fazer essa tarefa. Então, é basicamente um instrumento para eu conseguir fazer algo que é importante para mim, mas você pode trabalhar a questão do social, ou seja, faça aqui a certificação, tem um papel muito bacana, você dá um título para aquela pessoa. Faça parte do nosso grupo de experts, faça parte do time de profissionais certificados. Isso me traz um reconhecimento social, eu faço parte de um grupo, eu vou aumentando isso. Outro item que você pode evoluir nessa escala é transformar isso em conquistas, ou seja, eu posso me motivar não só porque eu tenho que usar isso no dia a dia, não só porque eu vou receber um reconhecimento que vai me promover no meu grupo, mas porque isso vai impactar na minha carreira. Ou seja, eu consigo enxergar que a aprendizagem está conectado com a minha evolução dentro da empresa, como profissional. E você tem que almejar sempre, e você tem que reforçar esse aspecto da autorrealização. Porque a gente está falando aqui, até agora a gente falou de coisas extrínsecas, ou seja, coisas que o colaborador vai ganhar fazendo treinamento, que são de fora para dentro. Mas você tem que sempre ajudar a reforçar esse ponto do que ele está ganhando como pessoa, como ser humano, evoluindo, aprendendo, se certificando e assim por diante. Então, esse aspecto da auto-atualização, da auto-valorização, é um aspecto extremamente importante de ser reforçado a todo momento. Ele, como profissional, está sendo valorizado. Se ele sair daqui hoje para qualquer outro lugar, abrir o negócio dele, esse conhecimento vai ajudar, essa capacitação vai ajudar, essa experiência de aprendizagem vai ajudá-lo?
Então isso é muito importante. Já falamos aí de 4, tem poucos aí na fila, né? A questão de propriedade, o quanto eu me sinto dono desse processo de aprendizagem. Então, de novo, desde aquilo que é obrigatório, porque é obrigatório, que é conformidade, até a plena autonomia. Eu passo aqui por uma fase de entendimento, eu passo aqui por uma fase onde eu me considero um investidor desse processo, ou seja, eu sou dono dessa capacitação. Eu ajudei a definir essa capacitação. Eu ajudei a criar o meu próprio plano de aprendizagem, que é algo que a sua tecnologia também tem que trabalhar para ajudar. Dentro do seu LXP, dentro do seu LMS, precisa existir algum lugar onde as pessoas, junto com as lideranças, junto com mentores, eles possam criar um plano de aprendizagem personalizado para ele. Então, assim, o Júlio tem determinadas necessidades de aprendizagem, ele também tem aqueles treinamentos que são obrigatórios em função do cargo, em função da área, em função do produto que ele trabalha, ok? Mas tem coisas que são específicas dele. Tem conhecimentos que ele já possui, que ele não precisa rever, porque ele já possui. Então, essa personalização ela é muito importante. Você precisa ter o lado da tecnologia te auxiliando nisso, mas você precisa ter muito claro esse conceito da propriedade. O profissional precisa ser dono da sua aprendizagem. Então a gente agora vai falar de propósito. Então, sair daquele cenário que eu preciso fazer o treinamento porque alguém mandou, porque é uma meta, porque isso, de novo, gente, se você tem metas de aprendizagem, você já está muito melhor do que a maior parte das empresas. E continue fazendo isso, que isso é uma coisa muito bacana. Mas você tem que pensar em como evoluir isso para um cenário onde as pessoas consigam enxergar a conexão da capacitação com o propósito. Como é que essa capacitação vai me ajudar a fazer a diferença dentro da organização, fora da organização, como pessoa. Então, esse é um processo também que passa pela autoconsciência, pela descoberta, é autoconhecimento. Aqui tem muito de autoconhecimento aqui nesse aspecto. Né? Como é que você ajuda, e aí, quando eu digo você, não é uma área de treinamento ou uma universidade corporativa que vai conseguir fazer isso para todo mundo. De novo, a tecnologia tem que ajudar nesse processo, automatizar esse processo, e a liderança precisa também ser um embaixador desse processo para cada colaborador da organização, senão nunca vai ter braço suficiente para fazer isso. A gente tem aqui um outro aspecto aqui que a autora chama de autoeficácia, eu não achei uma tradução melhor para isso, que é essa autoconfiança, tem a ver com autoconfiança. Você tem que pensar nessa aprendizagem personalizada, você tem que considerar que todo adulto, quando ele começa a aprender uma coisa nova, né, e aqui principalmente coisas novas que ele ainda não faz, ou novas práticas, ou novos modos de pensamento, novas metodologias, enfim, sempre tem aquela cautela inicial, tem aquela fase de avaliação, o que eu vou ganhar com isso? E principalmente, gente, o aprendiz ele tem essa questão de autoestima. Todos nós temos. Quando a gente vai aprender algo, será que a gente realmente vai conseguir aprender? Vai sempre pintar essa insegurança. É nesse momento que você tem que preparar a tecnologia para que a tecnologia identifique essa insegurança. E aí tem várias formas que os LXPs conseguem identificar esse comportamento, seja por pesquisa, seja por comportamento do usuário dentro das plataformas, e o líder tem que estar pronto para identificar isso também. Olha, você vai aprender uma coisa nova, você tem aqui o tempo para aprender, você vai poder praticar. Por quê? Ele tem que poder receber feedback sobre esse novo processo, nova tecnologia que ele está aprendendo, para que ele evolua para um estágio de autoconfiança e chegue aqui nesse estágio de perseverança. Ou seja, eu tenho a energia suficiente para tentar errar, me corrigir, buscar conhecimento para não errar mais e continuar melhorando. Isso é perseverança. Então, esse é o estágio mais avançado de autoeficácia. E quando você juntar todos esses aspectos, quando você tiver tudo isso não resolvido, mas pelo menos pensado, abordado dentro da sua organização,
a chance de você criar autonomia e chegar nesse nível de personalização vai aumentar muito. Não esqueça de verificar se as suas tecnologias que você usa hoje, ou se você estiver selecionando alguma tecnologia, procure do Brix. Vamos conversar, porque a gente pode te mostrar ferramentas que já fazem isso hoje, já estão disponíveis, gerar essa aprendizagem personalizada, reduzindo o tempo do profissional em aprender e reduzindo o seu custo como organização de investimento em aprendizagem, não treinando menos, mas treinando, capacitando, criando experiências de aprendizagem naquilo que realmente vai gerar valor para a sua empresa. Então eu espero realmente do fundo do coração que você tenha curtido mais esse webinar e eu tenho certeza que se você compartilhar esse material, se você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, eu tenho certeza que os seus pares, o seu líder, os seus liderados vão agradecer, porque esse conteúdo é de alta qualidade e pode ajudar alguém que trabalha aí com você ou que você conhece a encarar algum desafio, ok? Inscreva-se também no nosso podcast, que é o Podizagem, o podcast de aprendizagem para a vida, onde a gente sempre traz convidados para compartilharem suas experiências de aprendizagem. Conto com a sua participação no nosso próximo episódio, no nosso próximo webinar. Nos acompanhe nas redes sociais. Até mais, pessoal. Obrigado, hein?